Olá, queridos, graça e paz, o Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Deixa eu compartilhar uma palavra ao seu coração nessa manhã. O texto que eu quero ler está lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. O capítulo é o 5 e apenas 3 versículos, o 12, o 13 e o 14. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Que estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu a Jesus, ele prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá, mostra-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Uau! Lucas relata que em 3 versículos a vida de um homem, a vida espiritual desse homem. A Bíblia diz que Jesus estava na cidade. Lucas faz questão de frisar que Jesus estava na cidade. E quando ele está nessa cidade, havia um homem que estava coberto de lepra nessa cidade. Coberto. A doença desse homem não estava só numa parte isolada do corpo, como daquele outro leproso que o próprio Evangelho menciona, que era a mão leprosa. Não, esse homem estava com todo o corpo coberto de lepra. A lepra, além de ser uma enfermidade, na Bíblia ela é tida como uma doença espiritual. É algo espiritual. Não é algo físico apenas, mas é algo espiritual. E é interessante que esse homem aqui, humanamente falando, essa enfermidade dele, humanamente falando, era impossível dele ficar curado. Era impossível dele ficar curado. Então a perspectiva desse homem era apenas uma perspectiva de ir piorando a cada dia. A cada dia ele se isolando mais, a cada dia ele se afastando, porque o leproso ele tinha que ficar fora das cidades, ele tinha que ficar afastado, ele não podia entrar, por exemplo, dentro da igreja, dentro da sinagoga. O leproso ele tinha que ficar isolado. E a tendência é esse homem se isolar, até chegar ao fim da sua vida. Mas o que me chama a atenção é o texto que Lucas diz que Jesus estava nessa cidade. E quando Jesus está ali, esse homem está passando, esse homem leproso está passando. E quando ele está passando, a Bíblia diz que ele viu a Jesus. Ele viu a Jesus. E quando ele vê a Jesus, esse homem agora decide quebrar protocolos. Esse homem decide agora quebrar todas as barreiras. Esse homem entende que essa era a oportunidade da sua vida. E quando ele viu a Jesus, a Bíblia diz que ele sai e ele chega até Jesus e ele prostra-se com o rosto em terra. Ele se rende, ele cai de joelhos ali e prostra-se com o rosto em terra. E roga, ele clama a Jesus, ele diz: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Deixa eu dizer algo. A declaração desse homem me chama a atenção. Esse homem estava dizendo: Senhor, eu acredito, eu sei que o Senhor pode curar-me, eu sei. Provavelmente esse homem já tinha ouvido falar a respeito dos milagres de Jesus e daquilo que Jesus já havia feito ali. E ele sabia que aquela era a oportunidade dele. Então, quando ele chega diante de Jesus, ele clama, ele diz: eu sei, eu não tenho dúvida que o Senhor pode curar. A minha pergunta não é essa, se o Senhor pode ou não curar. Eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor tem poder para curar. Eu só quero saber se o Senhor quer me curar, se o Senhor quer me purificar. Uau, isso é tremendo. Não havia dúvida a respeito do poder de Deus para curar. Ele só estava perguntando para Jesus:
O Senhor quer me purificar. É o propósito do Senhor me curar, me purificar dessa lepra. A Bíblia diz que Jesus, ele estende a sua mão. Jesus estendeu a sua mão, tocou nele dizendo: eu quero, seja purificado. Uau! Jesus aqui também ele quebrou a barreira, porque a lei diz que quem tocava num leproso se tornava imundo. E é tremendo, porque esse texto é muito rico, esses 3 versículos são ricos, poderíamos ficar aqui horas falando a respeito dele, mas Jesus ele quebra um protocolo, ele diz: eu quero, por isso eu vou te tocar. Mateus e Marcos também mencionam essa mesma passagem. Em Mateus, se eu não me engano, diz que Jesus ele foi movido de íntima compaixão. Ele teve compaixão desse homem, ele estendeu a mão. Nessa manhã eu quero dizer para você: o Senhor sabe exatamente aquilo que você precisa. O Senhor quer tocar a tua vida, Ele quer tocar a minha vida. Ele quer estender as mãos sobre a minha e sobre a sua vida. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei o que você precisa do Senhor, mas o Senhor me mandou nessa manhã dizer que Jesus está estendendo as mãos hoje. E Ele não só quer estender as mãos, mas Ele quer te tocar. Então permita com que o Senhor te toque. Permita com que o Senhor Jesus toque em áreas da sua vida que precisa ser tocada. Permita que o Senhor Jesus toque em áreas da sua vida que precisam ser libertas. O toque de Jesus trouxe libertação. O toque de Jesus trouxe a transformação na vida desse homem. O Senhor Jesus nessa manhã ele está estendendo as mãos e tocando. Ele está estendendo as mãos para quem está doente, para quem está enfermo. Ele está estendendo a mão para quem está preso, espiritualmente falando, em alguma determinada situação na sua vida. Hoje o Senhor está dizendo: eu estou estendendo as minhas mãos. Eu estou estendendo as minhas mãos. Diante desse devocional, Jesus está dizendo: hoje eu estendo as minhas mãos para você, para que você seja totalmente livre de toda prisão emocional, de toda prisão espiritual, de toda prisão do medo, de toda prisão da angústia, de toda prisão da ansiedade, de toda prisão na sua vida que impede você de ver, que impede você de conquistar, que impede a sua vida de romper. Hoje Jesus está dizendo: eu quero estender as minhas mãos e eu quero tocar-te. Permita que o Senhor te toque. Permita, faça como esse homem. A esperança dele estava em Cristo. A esperança dele está em Cristo, porque ele ouviu alguém falar a respeito dos feitos de Jesus. E quando ele viu Jesus, ele não perdeu a oportunidade. Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Hoje mesmo o Senhor quer tocar a sua vida por completo. Hoje mesmo o Senhor quer mudar o cenário da sua vida. E o Senhor Jesus diz no versículo 14, a Bíblia diz que Jesus tocou no 13, estendeu as mãos e tocou, disse que realmente queria que ele fosse limpo e diz: seja purificado. E a Bíblia diz que quando Jesus libera a palavra, imediatamente a lepra o deixou. Imediatamente. O que o Senhor vai fazer na sua vida é imediato. Algumas coisas podem demorar a se concretizar porque existe um processo. Existe um processo para que a cura seja completa. Mas o agir de Deus, a resposta do Senhor para mim e para a sua vida é imediata. A Bíblia diz que então Jesus deu uma ordem a esse homem: olha, não conte isso para ninguém, mas vá, mostra-se o sacerdote e ofereça uma oferta pela purificação, o sacrifício que Moisés ordenou. Oferta. E diz: para que tudo isso sirva de testemunho, para que aquilo que eu estou fazendo na sua vida sirva de testemunho. Jesus está dizendo: você não vai falar, mas as pessoas vão ver aquilo que eu fiz, a mudança na sua vida, a transformação na sua vida. Ele está dizendo: as pessoas vão só confirmar aquilo que eu estou fazendo na sua vida.
Você será a confirmação. O testemunho, irmãos, não é aquilo que você fala. O testemunho é aquilo que as pessoas veem. A transformação na sua vida. Muitas pessoas são muito boas em falar, mas poucas pessoas, elas permitem que a sua vida seja um testemunho vivo da graça, da bondade, da transformação de Deus nas suas vidas. A visão das pessoas começou a ser mudada a partir do momento que esse homem começou agora. Imagina esse homem voltando até o sacerdote, apresentando ao sacerdote, entrando na sinagoga, mostrando-se ao sacerdote. As pessoas estavam vendo ali. O sacerdote estava tendo uma visão agora diferente a respeito daquele homem. As pessoas terão uma visão diferente a respeito de você, querido. As pessoas só vão confirmar o que Deus vai fazer na sua vida. Por isso, permita que o Senhor toque nas áreas que você precisa ser tocada. Hoje mesmo Jesus diz: eu quero te tocar, eu quero curar você, eu quero romper na sua vida áreas que precisam ser rompidas. Receba essa palavra da parte de Deus. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, que o Senhor te abençoe durante toda essa semana, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita paz.